Por um acaso, seu filho fala muito embolado? Quando vai falar mais, frases maiores, te contar alguma coisa, se embola, fala rápido demais, tem muitas trocas, você não consegue entender muito bem o que ele está dizendo, às vezes até fica bravo com essa situação. Pois respire que você chegou ao lugar certo. Hoje vamos falar exatamente sobre isso, sobre como você agir nesse momento e como ajudar seu filho a falar melhor. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga com 15 anos de prática na evolução da fala infantil dessas crianças que não falam, falam pouco, falam embolado. E eu faço isso atendendo crianças sim, mas faço isso principalmente treinando famílias para a correta condução em casa da comunicação do filho. Primeiro de tudo, vamos esclarecer que este falar embolado faz parte do processo. Então sim, obviamente nós precisamos ajudar a criança a passar por essa fase, porque imagina você tentando contar algo, tentando dizer algo e não ser entendido. Isso realmente é angustiante, muitas crianças ficam bravas, muitas famílias sofrem de não saber como conduzir, como responder, mas faz parte do processo. E eu costumo dizer que esse momento de começar a polir essa fala é o depois que a fala veio. É o tipo de problema que a gente tem quando nosso filho já fala. E esse é o tipo de problema que merece ser aproveitado e que merece ser vivido. Com respeito, não estou minimizando, mas só quem já passou pela ausência da fala sabe como é bom polir ela depois que ela veio. Eu costumo dizer que essa fase aqui é um verdadeiro presente no desenvolvimento da fala dos nossos filhos. Então, vamos lidar com seriedade, mas vamos aproveitar, porque essa fala aí, cheia de trocas, cheia de produções totalmente improváveis, engraçadas, fofas, nunca mais vai acontecer. Mas é claro, nós queremos que a fala do seu filho evolua, que ele tenha uma fala que todos entendam. E para isso, nós precisamos ajudá-lo a evoluir a nível linguístico e a nível motor. Vamos começar a falar aqui da linguagem. Essa embolação toda acontece não só por uma questão articulatória, mas pense, teu filho está aprendendo. Para ele eleger que palavras usar, como combinar essas palavras em uma frase, na hora de contar algo que aconteceu na escola, que aconteceu em casa, como organizar esses fatos, que fatos escolher, tudo isso requer uma maturação que ele ainda não tem, ele ainda está desenvolvendo. Então, a nível linguístico, é muito importante que nós sejamos, que você seja o adulto disponível a ouvir e, de fato, tentar entender. O nosso papel primeiro aqui é ajudar a criança a se fazer entender. Teu filho chegou te contando alguma coisa, você entendeu metade. Talvez entendeu lá apenas uma coisa. Você vai pegar essa uma informação. Você entendeu que foi alguma coisa que foi na escola. Você entendeu que foi alguma coisa que o irmão fez com ele. Você pega essa uma informação e pergunta: teu irmão, o que ele fez com você? Conta pra mãe. O que aconteceu? Vai devolvendo perguntas direcionadas. O quanto mais específicas, no sentido de que ele possa te responder com menos informação, com uma ou duas palavras, ou só com afirmação, sim, foi isso, não, não foi, melhor. Neste primeiro momento, melhor. Ajude-o a se fazer entender. Vá fazendo perguntas direcionadas. Ele vai te respondendo conforme você vai entendendo o que ele te disse, você devolve. Seu irmão misturou todas as suas peças de Lego. Eu não acredito. Vamos, e aí, vida que segue, né? Mas veja o que fizemos aqui. Ajudamos o nosso filho a explicar aquilo que ele queria dizer e eu devolvo como ele deveria ter dito. Seu irmão, né? Meu irmão, mas enfim, fulano misturou as peças de Lego. Olha outro aspecto importante aqui. Quando eu falo, eu aprecio essa articulação. E isso eu faço por um outro motivo muito importante nesse quesito linguístico. Além dessa organização da fala, também precisamos ajudar o nosso filho a perceber
que a fala dele está diferente da nossa. Mas não é só no sentido de perceber que ele está falando errado, é perceber literalmente que som está diferente, desenvolver a escuta para a própria fala. E eu faço isso dando a ele uma fala mais bem apresentada. Não é que você precisa agora falar de uma forma tremendamente robótica, pausada, não é isso. Mas não é simplesmente, seu irmão misturou os Legos, vamos lá. Ele misturou os Legos. Eu falo com um pouquinho mais de como se eu embalasse para presente essa frase, dou uma ênfase maior. Quando eu estiver fazendo essa reformulação em uma palavra que ele falou totalmente embolado. Minha filha falava ômbulos, por exemplo. Todo mundo entende, né? Ômbulos, ônibus. Mas vamos imaginar que não. Ômbulos é ônibus. Se ela chegar, cadê o ômbulos? O ônibus, filha, vai chegar já. Né? Tá aqui, tá no livro, tá em tal lugar, e eu vou devolver falando corretamente esta palavra. Não é simplesmente ela fala lá o ômbulos, eu só devolvo o ônibus. Tá aqui, ó, que lindo o ônibus, né? Que os animais vão passear. Não, eu aprecio, é o ônibus, filha. Olha, ônibus. Eu aprecio um pouco mais e eu posso sim corrigir. Não é ômbulos, é ônibus. Mas veja, essa correção aqui, ela é feita com tom de ensino e não de cobrança. Não é, não é ômbulos, tá errado. Ninguém faz assim, né? Mas tô aqui. Enfim, a gente devolve com suavidade. Ômbulos não, ônibus. Ônibus, né? Exagera um pouquinho como eu falo, para a gente aumentar esse tempo de escuta desta palavra, para que a criança possa ir organizando as palavras aqui na cabecinha, né? Tanto no sentido de como ela organiza isso nas frases, na narrativa, mas também como ela organiza esses sons dentro da palavra. Então, controlar a nossa fala, falar com um pouquinho mais de clareza, de intenção, torna este processo muito mais fácil para o nosso filho e a gente não tem que ficar corrigindo ele, brigando, dizendo que está errado e fala de novo e repete de novo. Não, só vai dia após dia ajudando, se colocando disponível e interessado em entender o que ele quer dizer, ajudando a se fazer entender. Se preciso aqui, não hesite em dizer me mostra de outra forma, me explica, me leva lá. Queira de fato entender. Quando você entendeu, devolve em uma frase sucinta, objetiva. Em uma criança fez isso 1, 2, 3 vezes, pode até começar para o teu filho repetir. Então agora você fala para mim. Fulano misturou o Lego. Você vai falando para que seu filho repita. E que eu sempre digo, quando nós lidamos com a evolução da fala com naturalidade e com suavidade, a criança não se importa em repetir. Para ela é bom, é divertido, é um momento de interação familiar. A criança tem resistência quando a gente está numa postura de cobrança. Cobrando para que fale melhor, cobrando para que fale correto. Aí sim, para ela é estranho. Mas se eu estou ali ajudando, apreciando daquele momento de comunicação, isso é tranquilo e eles costumam fazer com muita tranquilidade. Agora, lógico, além dessa questão linguística aqui, organizar essa fala nesse sentido, essa boca tem que ter condição de acompanhar este sistema, né? Ela tem que dar conta de articular essas palavras. E aqui nós temos muitos aspectos envolvidos, tanto a nível físico quanto a nível de planejamento motor mesmo. E se está gostando do conteúdo, lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos vídeos sobre o desenvolvimento da fala infantil. Para que tudo flua bem, a primeira coisa é seu filho desenvolver propriocepção, ou seja, percepção própria. Que ele saiba qual é a sensação, como é mexer essa boca, como é abrir a boca, pôr a língua para fora, pôr a língua para cima, como é cuspir, como é assoprar, como é inflar a bochecha, como é levantar o fundo da língua. E se você chegar para o seu filho e falar a palavra apreciando, como eu orientei anteriormente, ele seja capaz de tentar reproduzir, porque ele sabe como mexer na boca dele. Uma coisa que parece tão óbvia, né, gente? Tão óbvio, a gente mexe a boca de uma forma tão automática, mas exato, automático.
Será que na intenção, se você chegar, filho, estala a língua, ele consegue? Filho, coloca a língua para fora, ele consegue? Filho, vamos pôr a língua no nariz. Será que ele dá conta? Não vai pôr no nariz, né? Mas de levantar a língua, este controle é que nós precisamos que seu filho tenha. E a gente desenvolve brincando com a boca e usando-a corretamente nas nossas funções. Como assim? Mastigação essencial. Teu filho mastiga ou você dá tudo amassadinho para ele? Ele consegue morder uma maçã e mastigar? Consegue pegar um pedaço de carne, lógico, seguro, enfim, e mastigar? Como é a alimentação dele? Se hoje tá tudo muito amassado, vai aos poucos deixando pedacinhos maiores para a gente ir fortalecendo essa estrutura. Teu filho mastiga de lábio fechado, de boquinha fechada? Se não, comece a incentivá-lo a fazer. Filho, fecha, começa com o bico, que facilita para a criança, ó, boquinha fechada. Isso aqui é fundamental para o tônus dessa musculatura, para a gente depois ter uma fala mais limpa. Teu filho consegue se limpar com a língua? Ó, língua pro canto, língua pro outro, limpa a boquinha que sujou, ó, escorreu alguma coisa aqui embaixo, recolhe. Teu filho consegue tomar no canudo? Consegue tomar em um copo sem derramar água ou depende ainda da mamadeira? Não consegue? Tem que estar no teu foco de ação. Vamos agora usar canudo todos os dias, estimulá-lo a usar. Vamos usar copo todos os dias, ajuda, segura ele para que ele consiga ir fazendo. Isso tudo ele consegue? Vamos olhar lá a escovação de dente como é. Se você falar, abre bem a boca, ele consegue abrir, sustentar aberta? Põe a língua para fora. Ele consegue fazer isso? Não consegue ter o foco de prioridade. Agora o momento de escovar dente não é só higiene, é também trabalho dessa musculatura oral. Agora vamos colocar a língua para cima. Já aproveita que tá ali em frente ao espelho, já brinca com isso. Vamos fazer um bochecho, vai lá. Cuspir. Estimula o momento perfeito para fazer isso. Vamos fazer sons engraçados com essa boca. Faça um som de pum, para você não ver se ele vai morrer de rir e tentar fazer também, se não vai engajar. Vamos fazer apertar a bochecha. Vamos estalar a língua. Mas nota, não é um estalar fechado, vamos abrir. Vamos fazer a risada da bruxa. A risada da bruxa é sensacional. Ha, ha, ha. Porque, ó, tô usando fundo. Ha, ha, ha. Estimulando lá. Agora vamos fazer cá, 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 cá. Fazer de conta que é uma coisa engraçada. Vamos brincando com isso. Depois vamos fazer a musiquinha de lavar. Lá, 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 lá. Pontinha da língua. Dessa forma eu estimulo todos os pontos. Fundo, frente, bochecha, lábio. E essa criança que sabe mexer, brincar, vai na frente do espelho, faz careta, explora essas expressões, esses movimentos. Essa criança que sabe como controlar, como brincar com essa boca, quando recebe aquele favorecimento linguístico que eu falei anteriormente, é só uma questão de prática para evoluir, de tempo, é a coisa mais natural neste processo de desenvolvimento. Agora, lógico, você vai fazer essas brincadeiras aqui e seu filho não consegue, ele não levanta a língua, ele não estala, ele não fecha o lábio, ele de fato tem dificuldade, seja na estrutura, porque não levanta mesmo, seja na coordenação, cada hora você vê que ele tenta, mas não acerta o movimento, ora ele acerta, ora ele erra. Aí sim, nós temos antenas levantadas de sinal de uma alteração de fato neste motor, a nível de planejamento, a nível de estrutura, e aí obviamente você precisa de uma orientação fonoaudiológica para entender que dificuldade seu filho tem e como corrigir de uma forma específica para a alteração que ele apresenta. E o que não falta é estratégia para personalizar ações de acordo com o tipo de dificuldade que a criança tem. Inclusive, esse é grande parte do meu trabalho. Eu trabalho há muitos anos, desde que me formei lá no final de 2011,
com a primeira infância, treinando famílias para o desenvolvimento da fala. E se você quer entender mais sobre isso, sobre como que é esse negócio de eu, família, saber conduzir o desenvolvimento da fala do meu filho com segurança, sem ficar só naquele senso comum de brinca, conversa, mas de fato personalizando como brinco, como converso, como olho o livro, que tipo de música canto, o que eu faço de acordo com a fase em que seu filho está. Eu tenho uma aula que está aqui abaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, onde eu te explico como que família muda o desenvolvimento da fala do filho e inclusive te dou exemplos de como que a gente muda esse estímulo com diferentes perfis de dificuldade da criança. Para você assistir é só clicar e eu recomendo que faça isso o mais rápido possível, porque quanto antes você fizer, antes você vai ouvir a fala do seu filho evoluindo. Até mais!